Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Eu tenho mais uma dica para vocês. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Pessoal, todos estão convidados a visitarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas que são transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Também com o Instagram e um canal do YouTube, onde você consegue ver alguns trechos exclusivos do programa que separamos aí para vocês. Entram, curte e divulgue aí para os seus amigos. Bom, sexta-feira, como recordar é viver, nada melhor do que recordarmos aí jogos que marcaram a história desse grande clássico entre Atlético e Cruzeiro. História dos jogos. Oferecimento Mundial, uma seleção de craques em televendas e vendas online. Eu não sei o que se tiver título. Final do Mineiro de 2007. Aí, ó, 4-0 pro Atlético. Esse é o famoso jogo do gol de costas? É, do gol do Vanderlei, né? Gol do Vanderlei. Tá aí, ó, o Alexandre fazendo isso, hein, Alexandre? Tá cutucando os cruzeirenses, hein, meu diretor? É? Gente, eu vou falar esse gol do Danilinho aí, ele tentou cavar por cima, viu? Ele não quis chapelar o Fábio, não. Ele errou, né? Ele errou e acertou. Tá aí, talvez um dos gols mais marcantes, né, da história dos clássicos, né, CJ? Gol do Vanderlei, né? O Fábio, sem saber o que estava acontecendo, que a bola tinha saído, tá de costa. Ficou bravo depois, né? Mineiro de 2008. 5-0. Agora tá explicado por que o Alexandre colocou aí, né? Cutucou de um lado, agora ele cutucou de outro. Marcelo Moreno, Marcos contra, Ramires. Ou seja, a gente fica vendo o nome dos jogadores. Muita gente boa passou por aqui nesses clássicos. Olha o Ramires, cara, monstro. Joga muito, né? A única dificuldade é arrumar gol do Leandro. Cara, é uma dificuldade danada. É Outro difícil. dia nós conseguimos. Não, é difícil. Mas assistência, né, Breno? Mas você disputou muitos clássicos, né, Leandro? Muito, vários. Ganhou mais ou perdeu? Acho que tá empatado, viu? Aí, e o Wagner fez o último gol. Vou levantar aqui para você, Emerson, uma pergunta que ficou no alto aí durante esse campeonato todo. A arbitragem mineira muitas vezes contestada e logo na final foram escolhidos aí juízes de outros estados para poder apitarem a final. Como é que você vê essa situação? Bom, isso estava até conversando antes do programa com um amigo falando que isso é uma questão cultural até, né? Então, porque se a gente pega, por exemplo, Rio de Janeiro, acontece erros desde a primeira rodada até a última. O árbitro da final é do mesmo estado. São Paulo, idem. Paraná, idem. Rio Grande do Sul, idem. Então, assim, então a gente tem que mudar um pouco essa cultura. Isso deve ser tratado de uma forma, assim, bem ampla, né? Lá no início da competição no arbitral, né? Porque eu vejo o lado dos clubes e vejo o lado do árbitro também. Então, vamos lá. Nós somos prestadores de serviço, nós estamos prestando serviço ao clube, à federação. Se você chama um prestador de serviço na sua casa, você chama um pintor, um exemplo, e o pintor não faz um bom serviço para você, você vai chamá-lo novamente? Não vai. Não. Então, se eu vou atuar num jogo de Cruzeiro e Atlético, se eu não fizer uma boa arbitragem, Cruzeiro e Atlético não vai ficar satisfeito com a minha prestação de serviço. Tem todo o direito de solicitar um novo prestador de serviço, né? Mas aí a gente entra para um outro lado. A competição, ela é de quem? Ela é da entidade, né? Não é o clube que vai mandar. Então, assim, olhando o lado nosso da arbitragem, a gente fica chateado, carente, por quê? No decorrer do programa, a gente está falando de quê? Do jogador que, no elenco, ele é o quê? Carregador de piano, né? Na arbitragem é a mesma coisa. Nós temos, durante 11 rodadas, o árbitro que vai fazer o quê? Ajudar a levar o campeonato. O árbitro que vai carregar o piano durante a competição. Ele vai fazer
5, 6, 7 jogos e tem um árbitro que vai se preparando da primeira rodada até a última, porque na hora da cereja do bolo só vai ter um árbitro lá. Na hora de roer o osso, né? Roer o osso, a gente vai roer da primeira isso aí. rodada até a última. Por quê? Pensando que quando tiver a cereja do bolo, tiver o filé, cara, a gente quer estar. Então aqui, nós não estamos desmerecendo os outros árbitros dos outros estados. O árbitro que vai vir é um árbitro internacional, é um árbitro FIFA, tem condições de atuar. Mas aqui em Minas Gerais também a gente tinha condições de colocar um árbitro para poder dirigir os dois jogos da final. E assim como o jogador que pensa em jogar na Europa, em jogar num time fora do Brasil, levar a carreira, o árbitro ele quer apitar um mineiro, um brasileiro, uma Libertadores, uma Sul-Americana e uma Copa do Mundo. Claro, porque tudo isso influencia também. Aí a gente viu depois que o árbitro que foi sorteado, o Delson, ele teve problema durante o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro, na hora que saiu o que ele foi sorteado, que saiu a escala dele, o próprio clube reclamou. O Atlético não deixou, não tornou público, mas o Atlético também teve problema com ele durante o Campeonato Brasileiro. Então, assim, e aí você fala assim, mas o árbitro vai vir aqui de fora, ele vai apitar e não tem pressão. Isso é uma outra coisa, porque como nós vivemos aqui, nós nascemos aqui em Minas Gerais, de repente, a gente vai com uma outra responsabilidade muito maior do que quem vem de fora. Verdade. Eu te falo que teve uma oportunidade que eu saí de um clássico em 2012, porque eu lesionei, vésperas antes, veio um outro árbitro de outro estado e ele não deu a dimensão que é um Atlético e Cruzeiro. Porque hoje, dentro do futebol brasileiro, Atlético e Cruzeiro, se não pode ser o segundo maior clássico. Verdade. Então o cara vem, fala assim, eu vou lá, vou apitar e vou embora. E a gente aqui não. A gente se prepara semana antes, um mês antes, já pensando naquela rodada, já pensando no clássico. Por quê? A gente sabe que não tem pressão, mas a gente tem um cuidado muito maior, porque você vai errar, aí você vai abastecer o carro, o cara vai falar com você, você vai na padaria, vai isso e vai aquilo. O cara não, errou, entrou dentro do avião, foi embora, tchau, acabou. Futebol, né? Futebol é muito... Bom, vou colocar a Ana Cláudia, a última participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá para os últimos abraços de hoje. Abraço para Aline Paula Santos, Anderson Silva, Carlos Santana, Kleber Batista e Júlio Costa. Só para registrar, o Luan Mendes de Montes Claros tinha feito a pergunta que o Emerson já respondeu sobre os árbitros de fora apitarem as finais. Vamos ler aqui alguns comentários. Carlos do bairro Pirajá. O Cruzeiro precisa contratar um outro atacante para o lugar do Fred. Douglas Duarte. Todo mundo sabe que o Léo Silva não vai ser titular para o ano todo pela idade. Por que não fazer o Mineiro como teste para os outros zagueiros? José Hamilton de Varzelândia. Embora estejam colocando o Cruzeiro como favorito, sou Galo 3-1. O Emerson de Guarapari. Eu acho que o Rafinha é um jogador meio termo. Um jogo joga bem, outro não. Regilene do bairro São Geraldo. Melhor programa esportivo. Laerte de Boston. Estou sempre ligado, sou fã de vocês. Será que o Atlético vence o Cruzeiro? E para finalizar, tem uma pergunta do Antônio Batista de São Paulo para o Emerson. Ele quer saber se quando o jogador é boa praça, se o árbitro dá uma segurada no cartão. Por hoje é só. Um ótimo final de semana a todos. Então, isso é assim, não é que a gente dá uma segurada não, mas a gente leva em consideração o histórico do jogador, né? Tem aquele jogador que realmente, assim, igual que eu comentei, começa o jogo, você marca a favor, o cara reclama, você marca contra, o cara reclama. E tem aquele outro jogador, o Leandro tá aqui, tive a oportunidade de fazer grandes jogos dele, né? Quando eu tava iniciando a minha carreira. Ele é do que reclama, né? Não, é um cara que não reclama, é um cara super alegre, descontraído, ajuda a gente dentro do campo de jogo e facilita. Bom receber amigos aqui, viu, gente? Bom, agora é hora da gente dar uma verificada como é que andam os palpites dessa turma aqui. Bola de Cristal. Bola de cristal, palpite da turma aqui. Claro, eu vou isentar o Emerson desse palpite, né? Pra não ficar uma situação pra ele ruim. CJ, Atlético e Cruzeiro. Vou falar a mesma coisa que eu falei hoje no programa pela manhã. 1-1, Thiago Neves e Otero. Já falei até quem fez os gols. E aí, Flávio Domênico? Olha, eu acho que 1-1 não vai ficar. Vou me limitar a falar isso. Eu acho que vai ter um vencedor, né? E aguardem para vocês verem qual vai ser. Não, senhor, pode sair do muro e falar quanto que vai ser o jogo? Eu vou ganhar um prêmio se você acertar? Não, você não vai mandar abraço se você não falar. Eu acho assim que por ser mando de campo do Atlético, o Atlético pode surpreender. Pode dar uma vitória de 1-0 do Atlético, ou pode ser 1-0 pro Cruzeiro também. Ih, mas que enrolação. Ô, político, sai de cima do muro e fala, quanto vai ser o jogo? 2-2. Falou que um ia ganhar, que o outro ia ganhar, e no final foi 2-2, gente. A política. Ô, Emerson, tá vendo como é que a pressão recai em cima do jornalista também? O jornalista também tem medo de dar palpite. Manda o seu abraço, aproveita aí. Pô, eu queria deixar um abraço muito querido pra minha família que tá assistindo, minha esposa Eliane, meu filho Felipe, minha filha Maria Clara, papai ama muito vocês.
Queria deixar um abraço para todos os amigos e amigas que estão acompanhando, você que é cadeira cativa aí do Breno, um grande programa, um abraço pro Breno, para todo mundo aqui e uma feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe muito a vida de vocês. Leandro, vai ficar em cima do muro não, seu abraço. Seu abraço não, seu palpite. 2-1 Cruzeiro. Isso aí, que tem abraço? Tem. Então vai. Parabéns pra Vilma, foi aniversário dela ontem. Minha mãe mineira, entendeu? Vilma, toda a felicidade do mundo, beijo no coração. A idade eu não vou falar não, tá? Isso aí, fica bem com todo mundo aí. Leandro, abraço, até segunda-feira. Flávio, valeu pela participação. Sejão, obrigado, amigo. Obrigadão. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Pessoal, quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje, 7h30 da noite. Temos um encontro marcado na segunda-feira, 1h da tarde. Bom final de semana para todos. Um abraço.